Queridos irmãos e irmãs, a realidade que nós estamos vivendo, de isolamento social por causa da pandemia, o risco da contaminação do coronavírus, a experiência de saber de tantas pessoas contaminadas e tantas falecidas por causa da Covid-19, pode gerar em nós e gera em muitos de nós muita ansiedade, um pouco de tristeza, quase uma depressão, uma sensação de abandono e de desesperança. E é nesse contexto em que nós também estamos celebrando a Páscoa do Senhor, que a palavra de Deus hoje vem nos dizer que nós temos que saber, com tranquilidade, sem agressões, dar razão da nossa esperança. E onde está a nossa esperança? Qual é a nossa esperança? Se nós não nos deprimimos, se nós continuamos de pé diante de todas as ameaças que estão ao nosso redor, onde está a nossa esperança? A nossa esperança está em Cristo Jesus, morto e ressuscitado. Ele é o garante, ele é a garantia da nossa vida. Ele é a garantia de que a nós foi dado o direito de viver, e de não apenas viver esta vida, mas viver eternamente. Venha o que vier, venha o vírus, venha a crise, venha a fome, venha o que vier, venha até a morte, mas nós continuaremos vivendo, porque Cristo inaugurou para nós a vida eterna. E pelo batismo nós nos tornamos participantes desta vida, e em cada Eucaristia nós alimentamos a eternidade da vida em nós. Aí está a nossa esperança, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas nós estamos caminhando para o fim do tempo pascal. E domingo que vem nós vamos celebrar a Ascensão do Senhor. Depois de 40 dias ressuscitado, o Senhor volta para junto do Pai e do Espírito Santo, de quem ele nunca se separou, a quem ele nunca abandonou. Mas nós poderíamos, nesta situação em que vivemos, então dizer: a nossa esperança está frustrada. Se Jesus nos abandona, se Jesus volta para junto do Pai e do Espírito Santo, ele que é a nossa esperança, que é a esperança da eternidade da vida em nós, nos abandonou, foi embora, deixou-nos órfãos, como ele diz no Evangelho. Por isso, antes da sua ascensão, nós celebramos este 6º domingo da Páscoa, o domingo da promessa. Sabendo o Senhor que nós poderíamos sentir-nos desamparados pela sua ausência, ele promete que não nos deixará sós. Ele promete não nos abandonar a este sentimento de orfandade, de quem foi abandonado por Deus, de quem sempre tem a tentação de perguntar: mas onde está Deus nesta pandemia? Deus está conosco, Deus está dentro de nós. A promessa de Jesus de um outro Paráclito, de um outro defensor, de um Espírito da verdade que revelará e nos dará aos poucos o conhecimento de toda a verdade que Jesus já revelou, é a promessa de uma inabitação de Deus em nós. Jesus diz no Evangelho que nós já conhecemos o Espírito Santo porque já vimos a sua ação ao nosso redor. E é verdade. Tudo o que existe, em tudo o que existe,
nós contemplamos a ação do Espírito. O Espírito pairava na criação, o Espírito fora entregue na cruz por Jesus ao Pai, o Espírito veio em Pentecostes sobre a igreja reunida no cenáculo. O Espírito está sempre ao nosso redor, está sempre cuidando de nós. Mas a partir da promessa de Jesus, esse Espírito não estará apenas ao redor de todos nós. A partir da promessa de Jesus, esse Espírito estará em nós. Agora, o que muda com Pentecostes é exatamente isto. O Espírito não estará mais ao nosso redor, não estará mais perto de nós. A partir do dom que Jesus ressuscitado dá do seu Espírito, esse Espírito passa a habitar-nos. Nós passamos a ser morada desse Espírito. Esse Espírito é a constante presença de Deus em nós, não acima de nós, nem ao nosso redor, mas Deus habitando a cada um de nós. E se Deus nos habita, nada menos serve do que a vida eterna. Porque Deus é eterno. E se Deus é eterno, a sua morada tem que ser eterna. Por isso nós recebemos como dom a vida eterna, para que Deus pudesse nos habitar eternamente. Aí está a razão da nossa esperança. Aí está a razão de nós não nos desesperarmos, de nós não acharmos que Deus nos abandonou, de nós não cedermos à tentação de sentirmos-nos órfãos. Deus nunca nos abandona. Deus habita dentro de nós e, habitando dentro de nós, garante para nós a eternidade da vida. Por isso, venha o vírus, venha a fome, venha a miséria, venha a morte. Nós não estamos sós. Nós temos um Deus que nos habita e nos habita eternamente. E esse Deus que nos criou, que nos salvou e que nos está santificando, é a razão da nossa esperança. Nós não desanimamos, nós não fraquejamos, nós não cedemos à tristeza, ao desamparo, à orfandade, porque nós temos uma certeza: Deus está conosco, Deus está em nós e Ele nunca nos abandona. Não dorme nem cochila o guarda de Israel, diz o Salmo. Nós somos o novo Israel, habitado por Deus, por um Deus que não dorme nem cochila. Ele está sempre vigiando e guardando a nossa vida. Por isso nós podemos esperar. Por isso nós podemos esperar com certeza, embora ainda não tenhamos aquilo que seremos na eternidade. Mas já temos a certeza, porque Cristo já ressuscitou e inaugurou para nós esta eternidade da vida. Por isso nós não desanimamos e por isso nós anunciamos esta vida, esta certeza, esta razão da nossa esperança. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria que você, neste sexto domingo do tempo da Páscoa, deixasse cair profundamente no seu coração essas duas verdades. O Cristo continua conosco pelo seu Espírito, que agora nos habita, está dentro de nós. E nesta plenitude da sua Páscoa, que será Pentecostes, nesta Páscoa completa de um Deus que, depois de nos criar, nos salvou do pecado, morrendo na cruz e ressuscitando, e agora se torna habitante de cada um de nós, garantindo-nos a eternidade da vida. Aí está a nossa esperança.
E aí é isto que nós devemos saber explicar, dar razão, como dizia São Pedro na segunda leitura. Nós precisamos saber, nós precisamos entender, nós precisamos compreender bem que a nossa realidade, a história da nossa salvação, o amor de Deus por nós, tão absurdo e ao mesmo tempo tão absoluto, nós precisamos saber racionalmente, e só sabe quem sabe explicar. Quem não sabe explicar é porque ainda não sabe existencialmente, não se apossou daquela informação. E São Pedro hoje nos convida a saber e saber explicar, a dar razão da nossa esperança. Por que é que você não desanima? Por que é que você segue firme? Por que é que você, quando sente a tristeza e o desamparo, busca em Deus a sua força? Onde está a sua esperança? Nós precisamos saber dar razão da nossa esperança, porque é só dando razão, explicando a nossa esperança, que nós conseguimos partilhá-la com aqueles que, infelizmente, não conscientes dessa esperança, cedem ao desânimo, cedem à ansiedade, cedem à tristeza, cedem à solidão, que não é real, porque Deus nos habita. Ainda que nós nos sintamos sozinhos, nós nunca estamos sozinhos, porque o Senhor está sempre conosco. Ele não nos deixa órfãos, Ele nos habita por dom e graça do ressuscitado. Amém.